Você acorda e, antes mesmo de abrir os olhos, já existe um peso no peito. Não é tristeza exatamente. É uma pressão silenciosa, como se o mundo tivesse entrado no quarto antes de você. A mente liga sozinha, lista pendente, conversa mal resolvida, medo do que pode acontecer, vergonha do que já aconteceu, uma mensagem que você não respondeu, um olhar que você interpretou como reprovação. E então você faz o que sempre fez. Reage. Reage ao dia, reage ao passado, reage a uma possibilidade, reage a um pensamento como se ele fosse um fato. Você nem percebe o momento em que perde o volante. Mas ele acontece. E é por isso que tanta gente vive como se estivesse atrasada para a própria vida. Agora imagina uma única mudança. Pequena. Quase ridícula. Não mudar o mundo. Não mudar as pessoas. Não mudar sua personalidade. Apenas inserir um espaço entre o que acontece e o que você faz com isso. Um segundo de lucidez. Um instante de presença. Perceber antes de reagir. Osho chamaria isso de consciência, awareness. Não no sentido de entender mais, mas de ver melhor. Porque entender, você já entende. Você já leu, já ouviu, já prometeu. E mesmo assim repete. Você entende que precisa de limites, mas se entrega de novo. Entende que não devia se comparar, mas se tortura. Entende que não devia tentar agradar, mas pede permissão com o corpo inteiro. O problema nunca foi falta de entendimento. O problema é que você vive hipnotizado. Hipnotizado pelo automático. E o automático não é mau. Ele só é cego. Ele não sabe o que é verdade. Ele só sabe o que é familiar. E o familiar, muitas vezes, é exatamente o que te destrói. Eu quero te contar uma cena. Uma cena simples, comum, quase invisível. Mas nela está a chave. Você está em casa. O celular vibra. É uma mensagem. Poucas palavras. Um tom ambíguo. Um atraso que você interpreta como desinteresse. Seu peito muda. Sua respiração muda. E antes de você perceber, você já começou a construir um filme. Ela não se importa. Ele está me evitando. Eu fiz algo errado. Eu sou assim mesmo, sempre acontece comigo. E então você reage. Reage com um texto longo demais. Ou com frieza. Ou com cobrança disfarçada de brincadeira. Ou com silêncio punitivo. Ou com ansiedade que te faz checar o celular 20 vezes. A mensagem foi pequena, mas a reação foi gigantesca. E o que você chama de emoção muitas vezes é só velocidade. Velocidade mental. Osho diria: a mente é uma máquina maravilhosa, mas você virou servo dela. E o servo sempre age rápido, porque ele teme. A consciência não tem pressa. A consciência olha. E olhar, de verdade, é um ato revolucionário. Porque quando você olha, você interrompe o transe. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer. Quantas brigas na sua vida não começaram por causa do que aconteceu, mas por causa do que você imaginou? Quantas decisões ruins foram tomadas não a partir de um fato, mas a partir de um medo? Quantas relações se quebraram porque você reagiu para se proteger, e tentando se proteger, você feriu? Percebe a tragédia? Você reage para não sentir dor, e com a reação, cria mais dor. Esse é o ciclo, e é por isso que perceber antes de reagir não é uma técnica bonitinha. É o único hábito que muda tudo, porque ele muda a raiz. Ele muda o lugar de onde você vive. Sem isso, qualquer mudança é maquiagem. Você pode trocar de cidade e continuar reagindo do mesmo jeito. Pode trocar de relacionamento e repetir o mesmo padrão. Pode trocar de trabalho e levar o mesmo medo. Pode trocar de aparência e manter o mesmo vazio. A reação é um estilo de vida. E a consciência é um renascimento. Só que aqui vem um ponto que quase ninguém aceita de primeira. Reagir dá prazer. Sim, prazer. Um prazer estranho, mas real. Porque reagir te dá a sensação de controle. Quando você responde rápido, você sente que está fazendo algo. Quando você se irrita, você sente que está defendendo sua dignidade. Quando você critica, você sente que está acima. Quando você se vitimiza, você sente que tem razão. Quando você se culpa, você sente que está pagando, e então merece alívio. A reação é uma droga. E como toda droga, ela promete aliviar e cobra caro. Osho falava muito sobre isso. Você não está buscando felicidade. Você está buscando alívio. E o alívio
É o inimigo silencioso da liberdade. Porque alívio imediato mantém você preso ao padrão. A consciência não dá alívio imediato. Ela dá clareza. E clareza no começo é desconfortável. Porque clareza te mostra você. Sem justificativa. Sem narrativa. Sem maquiagem. Ela mostra o exato momento em que você vira automático. E esse momento costuma ser humilhante. Você percebe que não escolhe. Você repete. Você percebe que não responde. Você explode. Você percebe que não ama. Você negocia. E então vem a pergunta inevitável. Se eu não escolho, quem está vivendo por mim? É aqui que a maioria foge. Porque perceber é assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade significa perder o direito de dizer, eu sou assim. Consciência mata desculpas. Mas também mata culpa. Porque culpa é outra reação. É mais uma forma de permanecer preso. Osho não estava interessado em moralidade. Ele estava interessado em despertar. Ele diria, quando você está consciente, você não precisa se policiar. Você simplesmente não consegue mais se enganar. E isso muda tudo, porque a vida inteira da maioria das pessoas é um acordo com o próprio auto-engano. Eu gritei porque ela me provocou. Eu sumi porque ele não valorizou. Eu traí porque eu estava carente. Eu bebi porque eu merecia relaxar. Eu não comecei porque eu não estava pronto. Sempre existe um motivo. E o motivo sempre é uma história. Mas o que existe antes da história? Uma sensação, uma contração, um impulso, uma pequena faísca no corpo. Consciência é voltar para essa faísca, antes da história virar incêndio. E aqui está o segredo prático. Você não precisa combater a reação depois que ela aconteceu. Isso é difícil, desgastante, quase sempre tarde demais. Você precisa enxergar o nascimento dela. No início, ela é fraca. No início, ela é só um micromovimento. Um aperto no estômago. Um calor no rosto. Uma vontade de interromper. Uma urgência de se justificar. Um impulso de pegar o celular. É ali. Ali. O ponto de ouro. E agora eu vou te mostrar como isso muda o seu destino sem você precisar virar outra pessoa. Imagina que alguém te critica. Não uma crítica justa e amorosa. Uma crítica atravessada. Daquelas que vêm com veneno. Se você vive no automático, sua identidade é ameaçada. A crítica vira sentença. E então você reage, defende, ataca, ironiza, se fecha, se humilha, se explica demais. Mas se você percebe antes de reagir, você vê a crítica como um som no ar. Uma vibração. Uma opinião. Você sente o aperto. E em vez de virar discurso, você respira. Você percebe o impulso de provar valor. E por um segundo, você não obedece. Esse segundo é liberdade. Nesse segundo, você não é uma reação ambulante. Você é presença. E presença muda a resposta que nasce. Talvez você responda com firmeza. Talvez com silêncio. Talvez com humor. Talvez com um limite. Talvez com uma pergunta. Mas agora não é a ferida respondendo. É você. Isso parece pequeno. Mas pensa na matemática disso. Um segundo de consciência em cada situação crítica. Um segundo que interrompe um padrão que você repete há anos. Quantos relacionamentos seriam diferentes? Quantas oportunidades você não teria destruído? Quantas noites você não teria perdido? Quantos arrependimentos não existiriam? O único hábito que muda tudo é aquele que te devolve ao volante. E a awareness faz isso. Só que agora vem a parte mais delicada. Porque esse hábito não se constrói com força. Se constrói com gentileza. Osho batia muito nessa tecla. Esforço cria tensão. Tensão cria mente. Mente cria mais sonho. E você volta ao transe. Consciência não é uma guerra contra você. É uma iluminação. E a iluminação começa com um ato simples. Observar. Você não precisa cortar seus padrões na marra. Você precisa vê-los com tanta clareza que eles perdem poder. Porque um padrão vive no escuro. Ele precisa de inconsciência. Ele precisa de velocidade. Ele precisa que você acredite na história. Quando você observa, ele se enfraquece. E aqui, eu quero te dar uma imagem. Imagina uma sala escura com um monte de móveis. Você entra e tropeça. Você entra de novo e tropeça de novo. Você começa a dizer, essa sala é perigosa. Mas a sala não é perigosa. Ela só está escura. A consciência é acender a luz. Você não precisa brigar com os móveis. Você apenas para de tropeçar.
Osho diria: você não precisa se tornar melhor. Você precisa se tornar mais consciente. Melhor é comparação. Melhor é ego. Consciência é verdade. E a verdade é simples, mas não é fácil. Porque a reação tem uma defesa final. Ela diz que você vai perder algo se não reagir. Você vai perder respeito. Vai perder amor. Vai perder controle. Vai perder posição. Vai perder a chance. E então você reage para não perder. Mas a consciência te mostra outra coisa. Você já está perdendo. Você está perdendo paz. Está perdendo presença. Está perdendo vida. Está perdendo autenticidade. Você está perdendo você. E é aqui que nasce a primeira grande virada do roteiro. O momento em que você percebe que a sua reação não é proteção. É prisão. É o momento em que você vê, sem drama, que viver reagindo é viver como escravo. Escravo do humor alheio. Escravo do passado. Escravo da ansiedade. Escravo do seu próprio condicionamento. E então, de repente, a pergunta muda. Você para de perguntar como eu faço para não sentir isso? E começa a perguntar quem é que está sentindo isso. Essa pergunta é explosiva, porque ela te tira do conteúdo e te coloca no observador. E Osho insistia nisso. Você não é a mente, você é a testemunha. Enquanto você estiver confundindo-se com o pensamento, você será arrastado. Mas quando você vê o pensamento como algo que aparece e desaparece, você não precisa obedecer. E aqui está o paradoxo mais bonito. Quando você não obedece, a emoção passa mais rápido. Não porque você reprimiu, mas porque você não alimentou. Você não deu narrativa. Você não deu futuro. Você não deu justificativa. Você apenas respirou e viu. E a emoção, como uma onda, cumpre o ciclo e se dissolve. Só que isso exige coragem. A coragem de sentir sem reagir. A coragem de ficar nu diante do próprio impulso. A coragem de não se vingar com palavras. A coragem de não se anestesiar. A coragem de não correr para o celular. A coragem de ficar com o desconforto sem fazer dele uma história. Porque a história é o que te mantém preso. E agora eu vou te levar para uma cena que talvez seja a mais real de todas. Você está sozinho. Ninguém está te pressionando. Não há conflito externo. E mesmo assim, você sente um vazio. E aí você reage. Você abre redes sociais. Você liga algo. Você come sem fome. Você procura conversa. Você trabalha para não sentir. Você preenche. Essa é a reação mais comum do mundo moderno. Preencher para não perceber. Porque quando você percebe, você encontra um silêncio que assusta. E nesse silêncio, você encontra perguntas. E perguntas são perigosas para quem vive no automático. A pergunta mais perigosa é: eu estou vivendo a vida que eu quero ou a vida que eu aprendi? Awareness é a coragem de deixar essa pergunta existir. Sem responder rápido. Sem se distrair. Sem correr. Osho falaria: a vida começa quando você para de fugir de si. E isso é exatamente perceber antes de reagir. Você percebe a vontade de fugir. E por um segundo, não foge. Só fica. Só observa. E nessa observação, algo muda. Você começa a sentir de verdade. E sentir de verdade é o início da cura. Porque muita gente não está doente de tristeza. Está doente de anestesia. A anestesia cria um deserto. E no deserto, tudo perde sabor. Você perde entusiasmo. Perde desejo. Perde sentido. A consciência devolve o sabor. Mas devolve tudo. O sabor bom e o sabor ruim. Ela devolve alegria e medo. Amor e raiva. Vontade e tristeza. Porque ela devolve vida. E vida não é controlável. Vida é pulsação. O automático quer uma vida previsível. A consciência te dá uma vida real. E a vida real inclui desconforto. Mas é um desconforto fértil. É um desconforto que te torna inteiro. Agora, vamos tornar isso extremamente prático. Eu quero que você memorize um pequeno ritual. Um ritual de 3 passos. Simples, quase infantil. Mas poderoso. Primeiro, nomeie. Quando algo te ativa, você diz por dentro: ativação. Você não diz ele é um idiota. Você não diz eu sou um lixo. Você não diz isso é injusto. Você diz ativação. Isso já cria distância. Segundo, sinta. Você desce para o corpo e procura onde está. Peito, garganta, estômago, mandíbula.
Você sente sem explicar. Terceiro, respire e espere. 3 respirações lentas, não para virar zen, mas para não obedecer. Esse é o hábito. Perceber antes de reagir. E repara, não é suprimir reação. É adiar. É criar um intervalo. E o intervalo muda a natureza do que nasce. A maioria das tragédias pessoais acontece sem intervalo. A palavra dita no impulso. A decisão tomada no medo. A mensagem enviada na raiva. O sim dado por culpa. O não dado por orgulho. O hábito que muda tudo é criar intervalo. E se você fizer isso por uma semana, você vai começar a ver o mundo de outro jeito. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de viver como um reflexo. E agora eu quero te contar a parte que ninguém fala. Quando você começa a ficar consciente, você percebe coisas que te obrigam a mudar. Você percebe que algumas relações só existem porque você reage do jeito que esperam. Você percebe que algumas pessoas não gostam de você, gostam do seu automático. Você percebe que alguns ambientes dependem da sua inconsciência. E então, você sente medo, porque a consciência tem um custo. Ela quebra acordos invisíveis. Ela muda sua energia. E quando sua energia muda, o mundo reage. Você pode perder algumas validações, pode perder algumas falsas pazes, pode perder alguns pertencimentos baseados em autoabandono. Mas você ganha algo maior. Você ganha respeito por si. E isso não tem substituto. A consciência é o início da dignidade. Você para de ser governado por estímulos e se torna governado por presença. Agora presta atenção neste ponto, porque aqui está uma das viradas mais profundas do vídeo inteiro. Existe uma diferença brutal entre reagir e responder. Reagir é automático. Responder é consciente. Quando você reage, você é comandado pelo gatilho. Quando você responde, você escolhe. E a escolha não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sua. Osho diria: um homem consciente pode até errar, mas nunca será um escravo. Porque o erro consciente pode ser corrigido. Mas a reação inconsciente se repete até virar destino. E aqui está a parte que muita gente confunde. Ser consciente não é ser passivo. Não é aceitar tudo. Não é sorrir quando te machucam. Não é deixar de sentir raiva. É sentir raiva e não ser possuído por ela. É sentir medo e não deixar ele decidir. É sentir desejo e não ser arrastado. É a diferença entre você ter uma emoção e a emoção ter você. Quando a emoção tem você, ela decide. Quando você tem a emoção, você decide o que fazer com ela. E isso muda relacionamentos de forma brutal. Porque quando você para de reagir, você começa a ver o outro com mais clareza. Você deixa de interpretar tudo como ataque pessoal. Você deixa de projetar seus medos. Você deixa de exigir que o outro preencha um vazio que é seu. E paradoxalmente, quando você para de exigir, as relações ficam mais honestas, mais leves, mais reais. Porque agora você não está negociando sobrevivência emocional. Você está compartilhando presença. E presença é magnética. Presença atrai. Presença cura. Presença transforma. Mas presença exige que você saia do modo automático. Agora eu quero que você imagine uma cena concreta. Você está numa conversa tensa. A pessoa levanta a voz. Diz algo injusto. Algo que dói. O seu corpo inteiro quer revidar. Quer gritar mais alto. Quer provar que você está certo. Quer fazer a pessoa sentir o que você está sentindo. É aqui. Esse é o momento. Se você reage, a conversa vira guerra. E na guerra, ninguém se entende. Mas se você percebe antes de reagir, você sente a vontade de revidar. Você nomeia por dentro. Vontade de atacar. Você respira. E então você pergunta: o que eu realmente quero aqui? Eu quero estar certo ou eu quero ser ouvido? Eu quero vencer ou eu quero resolver? Essa pergunta muda tudo. Porque ela te tira da reação e te coloca na intenção. E quando você age a partir da intenção, você recupera poder. Você pode até levantar a voz se for necessário. Mas agora não é a ferida gritando. É você colocando um limite. Você pode até se afastar. Mas agora não é fuga. É proteção consciente. Você pode até confrontar. Mas agora não é vingança. É verdade. E a verdade dita com presença tem um peso diferente. Ela não destrói. Ela esclarece. Ela não humilha. Ela liberta. E muitas vezes, ela dói.
Mas é uma dor curativa, não destrutiva. Osho costumava dizer algo que assustava muita gente. A verdade pode acabar com relacionamentos. E ele completava. Mas só acaba com relacionamentos falsos. Os verdadeiros se fortalecem. Porque relacionamentos verdadeiros não dependem de você ser conveniente. Eles dependem de você ser real. E você só consegue ser real quando está consciente. Porque inconsciência é sempre performática. Você performa o que aprendeu. O filho obediente. O parceiro complacente. O amigo que nunca incomoda. O profissional que nunca questiona. E essas performances criam vínculos frágeis, baseados em papéis, não em pessoas. Quando você para de reagir automaticamente, você para de performar. E isso assusta quem estava acostumado com o personagem. Mas atrai quem quer conhecer a pessoa. E aqui vem algo importante. O caminho da consciência não é solitário porque você se afasta das pessoas. É solitário porque você se afasta das ilusões. E as ilusões às vezes têm rosto, têm nome, têm história. E soltar ilusões dói. Mas é a única dor que vale a pena. Porque do outro lado dessa dor está a liberdade. E liberdade, Osho diria, é a única espiritualidade verdadeira. O resto é consolo. O resto é negociação com o medo. Agora eu vou te levar para o clímax real deste vídeo. O momento onde tudo o que foi dito se encontra num ponto só. Você percebe, de repente, olhando para a sua própria vida, que ela inteira foi uma sequência de reações. Reação ao que seu pai disse. Reação ao que sua mãe esperava. Reação ao que o professor julgou. Reação ao que o mundo valoriza. Reação ao que você teme perder. Reação ao que você teme nunca ter. E por um instante isso parece devastador. Porque se tudo foi reação, quem sou eu de verdade? Mas logo em seguida vem algo que parece uma brisa. Porque se foi condicionado, pode ser visto. Se foi automático, pode ser interrompido. Se foi transe, pode ser quebrado. A esperança real não é um dia vou ser perfeito. A esperança real é hoje eu posso ver. E ver já é o início da transformação. Não precisa de esforço hercúleo. Não precisa de retiro de 10 anos. Não precisa de guru. Não precisa de técnica complexa. Precisa de uma coisa só. Disponibilidade para olhar. Olhar sem julgar. Olhar sem corrigir. Olhar apenas para ver. E quando você olha assim, algo dentro de você relaxa. Porque você para de brigar consigo mesmo. E então, você começa a experimentar um tipo de poder que não grita. Um poder silencioso. O poder de não reagir quando tudo em você quer reagir. O poder de não se justificar quando te acusam. O poder de não se vingar quando te ferem. O poder de não se distrair quando o vazio aperta. O poder de permanecer quando tudo pede fuga. E permanecer é raro. Porque o mundo inteiro te treina para fugir. Fugir do desconforto. Fugir do silêncio. Fugir da solidão. Fugir da verdade. E a consciência é o ato de ficar. Ficar com o que é. Sem narrativa. Sem resistência. Sem pressa. E quando você fica, algo dentro de você se organiza. Como se a vida finalmente encontrasse espaço para respirar. Como se você finalmente voltasse para casa. E essa casa não é um lugar. É um estado. É o estado de presença. É o estado de não estar em guerra com a realidade. E nesse estado, você percebe algo libertador. A vida não precisa ser perfeita para ser boa. Os outros não precisam te entender para você estar em paz. Você não precisa provar nada para ter valor. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. Você só precisa estar presente. E presença é o único hábito que muda tudo. Porque quando você está presente, você para de reviver o passado. Quando você está presente, você para de ensaiar o futuro. Quando você está presente, você percebe que a maioria dos seus medos é ficção. Quando você está presente, você sente a vida como ela é. Viva, pulsante, imperfeita, mas real. E real é melhor que perfeito. Real é melhor que controlado. Real é melhor que aprovado. Real é a única coisa que satisfaz de verdade. E Osho passaria a vida inteira repetindo isso de 1000 formas diferentes. O problema não é a vida, é a sua ausência dela. Você está tão ocupado reagindo que esqueceu de viver. E agora, no final dessa jornada, eu quero que você sinta o peso dessa frase. Perceber antes de reagir não é um hábito qualquer. É o hábito que devolve sua vida para você. É o hábito que te tira do piloto automático.
É o hábito que transforma a reação em resposta, ferida em sabedoria, medo em clareza, controle em confiança. E quando você pratica isso, dia após dia, situação após situação, você percebe que a vida não ficou mais fácil, ela ficou mais verdadeira. E verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que ilusão, porque ilusão te mantém preso, e verdade te liberta. Então aqui vai a pergunta final. A pergunta que eu quero que fique latejando em você depois que esse vídeo acabar. Qual é a reação que mais governa a sua vida hoje? É a raiva que te faz explodir? É a ansiedade que te faz prever tragédias? É a necessidade de agradar que te faz sumir? É o silêncio punitivo que te afasta? É a comparação que te paralisa? É a fuga para distrações que te anestesia? E agora a pergunta mais importante. Em qual momento do seu dia de amanhã você poderia inserir 3 respirações conscientes e, só por isso, mudar o destino de uma conversa, de uma escolha, de uma relação, de uma noite? Escreve nos comentários qual é o gatilho que mais te faz perder a consciência e reagir no automático. Pode ser uma pessoa, uma situação, um tipo de comentário, um medo específico. E se você já viveu um momento em que conseguiu perceber antes de reagir e isso mudou o resultado, conta também. Porque a sua história pode ser o intervalo que outra pessoa ainda não consegue criar sozinha. Pode ser a luz que faltava para alguém enxergar o próprio padrão. E se esse vídeo tocou fundo em você, se ele mexeu com algo que você nem sabia que estava adormecido, deixa o like. Não é só um gesto técnico. É um compromisso simbólico com a sua própria lucidez. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não faz conteúdo para entreter. A gente faz conteúdo para despertar, para questionar, para descondicionar, para te devolver a ti mesmo. Ativa o sininho, porque cada vídeo é uma oportunidade de olhar para a vida de um ângulo que o automático não consegue ver. E lembra, a vida muda quando você muda o lugar de onde vive. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Num instante silencioso, quase invisível, em que você percebe, antes de reagir. Esse é o único hábito que muda tudo. E ele está disponível para você agora. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Agora. No próximo gatilho. Na próxima ativação. Na próxima vez que o automático tentar te sequestrar. Você pode escolher ver. E ver é renascer.